A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento Deus tem uma palavra de cura para a sua alma. Deus tem uma palavra de direção para a sua vida, para você que precisa da resposta de Deus, para você que precisa de ouvir a palavra de Deus, que cura, que salva e que liberta todo ser humano que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos e as irmãs a estar lendo conosco Êxodo capítulo 9, do versículo 13 ao 21, a qual nos fala sobre as ameaças de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deverás, para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo, para não os deixar ir? Eis que amanhã por este tempo farei chover saraiva, muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo. Todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Louvado seja Deus. Um texto muito importante para a nossa vida, que nos traz diversos ensinamentos. Eu quero compartilhar algumas coisas de Deus para a sua vida e te pedir que você fique até o final, porque Deus falará contigo e te dará novas direções em nome de Jesus. Pela palavra de Deus, nós bem sabemos que Deus, Ele tinha o seu povo cativo, preso no Egito por Faraó. E Deus, e diversas vezes, Ele usa Moisés, o líder do povo de Deus, para anunciar a Faraó, para Faraó deixar o povo de Deus servir a Deus, porque senão sobreviria sobre o Egito, sobre o Faraó e o povo do Egito coisas ruins, que Deus não queria que isso acontecesse. Mas pela dureza do coração de Faraó, Deus permitiu muitas coisas acontecer. E desta vez, Deus ameaça a Faraó. E fala com Moisés, o líder, bem assim: levanta-te pela manhã cedo
e põe-te diante de Faraó, e diz-lhe assim: diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Deus colocou os hebreus na face da terra, escolhido do próprio Deus, para ser povo dele, para viver a vontade de Deus, para cumprir com as leis de Deus, para fazer o que Deus ordenara. Só que o povo de Deus estava exilado, estava preso no Egito por Faraó. E Deus usa Moisés para falar novamente: deixa o meu povo ir, para que me sirva. O povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, está na terra para servir a Deus. Todo ser humano que aceita Jesus, que reconhece Deus como o Senhor dos Senhores, passa a ser também povo de Deus, passa a ser filho e filha de Deus, para servir a Deus, nas atitudes, nos exemplos, no caráter, na forma de viver, de falar. Servir a Deus em todos os caminhos. E quando acontecem coisas que tentam aprisionar o povo de Deus, quando acontecem coisas que aprisionam o povo de Deus de servir a Deus, o próprio Deus vem sobre o povo dele para libertar e não permitir que o servo e a serva do Senhor fique aprisionada pelo mal desta terra, sendo impedido de adorar a Deus. Então você que ouve esta palavra, você pode fazer parte desse povo de Deus. E no momento que você estiver aprisionado por alguma enfermidade, pelo pecado, por palavras de maldição, o próprio Deus vai descer sobre a sua vida para te libertar, assim como desceu no povo dele, que estava preso no Egito. Louvado seja Deus. Então Deus, ele usa Moisés para primeiramente dar o recado: Faraó, deixa o meu povo ir. Deus usa na boca de Moisés para deixar o povo dele ir embora, para servir a Deus. E Deus, ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que o ser humano em que está nessa terra, às vezes não percebe, não sabe. Mas muitos estão presos em cadeias espirituais. Muitos estão presos em cadeias que elas não conseguem ver. São prisões que você só consegue ver e entender quando você tem visão espiritual da parte de Deus. E Deus sempre usa alguém para pregar a palavra dele para a nossa vida. Deus sempre usa alguém para falar com você, a fim de que você possa ser liberto, ser livre dessa prisão e começar a servir a Deus e começar a reconhecer que você nasceu para servir a Deus.
Então entenda que não é à toa que Deus está falando contigo através das pregações da palavra dele. Não é à toa que Deus está te alertando das coisas que você está vivendo e fazendo. Deus te ama e não quer te ver aprisionada por essas cadeias demoníacas que te impede de você ser feliz, que te impede de você crescer, que te impede de você ser uma pessoa próspera. Deus não quer te ver assim. Assim como Deus usou Moisés para falar para Faraó deixar o povo dele ir, porque o povo estava aprisionado, Deus também fala por boca de profeta ainda nesta terra, para te dizer, para te alertar, que só Ele, só Deus pode te livrar das prisões espirituais de Satanás na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus usou a boca de Moisés para ir até Faraó e dizer: porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Deus, ele faz o bem e Deus faz o mal. Quando um servo, quando uma serva do Senhor se encontra numa situação como essa, Deus, ele entra com a justiça dele para mostrar que sobre o povo dele, sobre aquele que decidiu servir a Deus, não há prisões, não há barreiras que possam ficar de pé diante dele, diante dela. Porque Deus é o Deus de livramento, é o Deus de libertação. E não vai deixar o servo e a serva do Senhor ficar aprisionado por essas cadeias espirituais. Louvado seja Deus. Então Deus falou que enviaria todas as pragas sobre o coração de Faraó, dos servos de Faraó e do povo dele, para que eles saibam que não há outro como ele em toda a terra. Porque Faraó tinha os seus deuses. Os egípcios adoravam os seus deuses. Só que Deus falou: eu vou permitir o mal sobre o teu povo, sobre os seus servos, para que vocês vejam que não há outro Deus e eu sou o único. O Deus dos hebreus, eu sou o único em toda a terra. E vocês vão ver. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é único, meus irmãos. Esse Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele é único em toda a terra. Há muitos que adoram outros deuses. Há muitos que se rendem e se sacrificam para adorar outros deuses. Só que só existe um. O Deus que aquieta os ventos. O Deus que aquieta o mar. O Deus que permite enfermidades. O Deus que permite assolações sobre essa terra. É o mesmo Deus que dá a cura. É o mesmo Deus que dá a solução e que traz a esperança para quem não tem mais esperança. Ele faz o bem, ele faz o mal. Ele é Deus, ele faz o que ele quer sobre esta terra. Porque não há outro como ele. Salmo 24 nos fala: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então esta terra, ela é de Deus. O povo que habita sobre esta terra pertence a Deus. Ainda que muitos não queiram aceitar, mas o ser humano que está sobre a terra é criação de Deus. E foi criado para servir a esse Deus,
que deu fôlego de vida para nós, que nos deu a sabedoria para compreendermos que Ele é santo e que Ele fez todas as coisas com perfeição e que Ele permitiu e permite problemas sobre a vida do ser humano com propósito. Porque Deus não quer fazer o mal para ninguém, mas Ele permite para ensinar ao ser humano. O desejo de Deus não era fazer mal sobre Faraó, mas por conta do coração duro de Faraó, não permitiu o povo de Deus servir ao Deus Todo-Poderoso. Por consequência disso, Deus permitiu. Então tinha um propósito. Deus não fez o mal à toa. Louvado seja Deus. Então, entenda que tem coisas que você passa, que eu passo, que não é da vontade de Deus. Deus não quer que o ser humano sofra. Deus não quer que o ser humano tire a sua própria vida. Deus não quer que o ser humano pense que a sua vida não tem mais jeito. Não é desejo de Deus. Mas as dores, os sofrimentos, as percas, as solidões, nos fazem entender que Deus ele tem um propósito, que Deus ele tem uma direção para nos ensinar, em meio à perca, em meio à dor, em meio à solidão, e que as coisas não estão perdidas, que Deus está no controle de tudo e quer se revelar para o ser humano em diversas formas. Louvado seja Deus. Então não há outro Deus como Ele em toda a terra. Você pode buscar recursos, você pode buscar pessoas, mas para fazer na sua vida como esse Deus faz e pode fazer, é só Ele, não há outro ser humano. Não há outro Deus que possa fazer o que você está buscando, está pedindo. É só Ele pode fazer na sua vida. E você tem que crer nele. Louvado seja Deus. E no versículo 15, Deus fala por boca de Moisés a Faraó: porque agora tenho estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deverás para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus agravou a mão dele sobre o povo do Egito, para ferir ele e o povo dele com pestilências e pragas, para que eles sejam destruídos da terra, porque eles não queriam deixar o povo de Deus ser livres. Então Deus nos mostra que quando nós fazemos parte do povo dele, quando nós entregamos a nossa vida para ele, a proteção dele é tão grande na nossa vida que, se for possível, ele até mata para nos proteger. Ele até varre da terra. Ele até tira da terra aqueles a quem está tentando destruir o povo dele, aqueles a quem está tentando impedir o povo de Deus de servir e adorar a Ele na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus manteve aquele mal sobre os egípcios, a fim de mostrar o poder em Faraó e para que o nome de Deus seja anunciado em toda a terra.
Então, 2 motivos nós podemos aprender o porquê Deus permitiu o mal sobrevir sobre Faraó e o povo de Faraó, para mostrar o meu poder em ti. Deus usando a boca de Moisés para falar para Faraó. Então, tem prisões, tem dificuldades que você passa, tem problemas que você pensa que não tem solução, que é para Deus mostrar o poder dele sobre a sua vida, que é para Deus se revelar como saída, como solução para os teus problemas. Eu aprendo que em toda a Santa Bíblia, Deus permitiu até mesmo homens de Deus chegarem a certas dificuldades para o próprio Deus se revelar para ele e mudar a situação do servo e da serva dele. Então, o Deus que nós servimos, o Deus que cura, que salva e liberta, ele permite coisas para ele mesmo mostrar o poder dele sobre a face da terra, na vida do ser humano. Ele criou o ser humano. Ele deu fôlego de vida ao ser humano. Ele permite as dificuldades na vida do ser humano para ele mesmo se revelar com grande poder sobre a nossa vida. E também para que o nome dele seja anunciado em toda a terra. Não é à toa que você está passando por dificuldades. Mas Deus, além de revelar o poder dele sobre a sua vida e te dar a solução, através da sua vida, o nome de Deus, o nome do Senhor, também será anunciado para outras pessoas, para outras nações de toda a terra. Louvado seja Deus. Então Deus falou para Faraó: mas deverás para isto te mantive, para mostrar o meu poder. Deus permitiu as pestes e as pragas para mostrar o poder dele sobre Faraó, para te mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo para não os deixar ir. Deus estava mostrando para Faraó: eu permiti e te mantive pestes, pestilências, para que vocês sejam destruídos da terra. E ainda você se levanta contra o meu povo e não deixa ir. Meus irmãos, Faraó estava com o coração tão endurecido que mesmo ele vendo as pestes e as pragas, ele não quis deixar. Os hebreus, o povo de Deus, ser livre para adorar a Deus. Então, no versículo 18, Deus usou a boca de Moisés para falar para Faraó: eis que amanhã por este tempo farei chover saraiva muito grave,
qual nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até agora. Meus irmãos, é Deus que permite as enfermidades sobre essa terra. Os fenômenos sobrenaturais é Deus que permite. As reações da natureza é Deus que permite. As coisas que acontecem em toda a terra é Deus que permite. Só que quando você entende que Deus, Ele é o teu Senhor e teu Salvador, você começa a entender que você está na proteção dEle. E que ainda que o mundo, como Salmos fala, ainda que os montes se movam, ainda que a terra se abalem, Deus, Ele está no meio do seu povo. Deus está guardando o povo dEle dos males dessa terra. Louvado seja Deus. Então, esse Deus é um Deus zeloso, Ele cuida do povo dEle. E é isso que você precisa ter na sua vida. Você precisa ter o cuidado de Deus. Você precisa ter a proteção de Deus. Porque quando o mundo começar a se destruir, você entenderá que você estará guardada sobre esse Deus. Só que para isso você tem que aceitar a Jesus e ter Ele como teu Senhor na sua vida, para Ele te guardar do mal que sobrevirá futuramente sobre a face da terra. E no versículo 19, Moisés fala a Faraó: agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração deixou os seus servos e o seu gado no campo. Os dois ensinamentos para finalizar esta palavra de Deus para mim e para a sua vida. No versículo 18, Moisés falou para Faraó que haveria de chover saraiva muito grande na terra do Egito, a qual nunca houve desde o dia que foi fundado até agora. Só que Deus, Ele foi tão misericordioso e tão bom na vida de Faraó, e usou a boca de Moisés para dizer: agora, pois, envia e recolhe o teu gado e tudo que tens no campo. Deus estava falando para Faraó: se vocês não querem que o mal sobrevenha sobre vocês, vocês pegam o que estão no campo, o gado que tem no campo, o homem, animal, tudo que tem, e levam para a casa de vocês, porque a saraiva vai cair sobre o campo e o que tiver no campo vai morrer. Então, Deus, Ele é tão bom que antes dele derramar a ira sobre os egípcios, Deus deu uma direção: agora, pois, envia e recolhe o teu gado e tudo que tens no campo. Deus, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso em nossas vidas, que sempre antes de acontecer alguma coisa, Deus, Ele sempre avisa. Tem sofrimentos, tem dores que você passa, que eu passo, que é por escolha nossa, é por escolha sua. Porque Deus, Ele é um Deus de amor. Ele sempre fala com você antes desse mal acontecer na sua vida.
Deus sempre fala antes de você se lamentar, sofrer por algo. Ele sempre te avisa para você se preparar. Ele sempre te avisa para você se fortificar antes das dificuldades vir na sua vida. Louvado seja Deus. E no versículo 20 e 21, nos dá uma base de quem ouviu e praticou antes do mal vir, e de quem ouviu e não praticou antes do mal sobrevir naquele campo. Então, quem temia a palavra do Senhor, mesmo sendo servo de Faraó e não de Deus, fez fugir os seus servos, o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor que Moisés tinha falado no coração, deixou no campo o gado e os seus servos. Então aqui é uma escolha. Deus, ele fala que o mal vai vir. Deus sempre fala que as dificuldades vão vir. Só que aqui é escolha. Aqui foi a escolha dos servos de Faraó, de quem temia e de quem não temia, de quem tinha guardado a palavra do Senhor no coração e de quem não tinha guardado a palavra do Senhor no coração. Então entenda que Deus está falando com você. E é direito, é escolha sua de você guardar e aplicar no seu coração antes do mal vir ou não. É direito seu de você ouvir a palavra de Deus, de você guardar a palavra de Deus ou não. Mas se você não quer sofrer, se você não quer viver a mesma vida, você tem que aplicar a palavra do Senhor no seu coração e começar a se preparar para os dias maus. Se você não quer viver a mesma vida de fracasso e de derrota, você tem que aplicar a palavra do Senhor no seu coração, para você não viver mais o que você está vivendo e parar de sofrer por causa das coisas do mundo e parar de se lamentar pelas coisas que te acontecem nesse mundo. Então guarde a palavra do Senhor, aplique ela no teu coração. Leia ela, guarde ela, medite nela. Se baseie por ela, viva por ela. Porque quando Deus permitir o mal sobre o mundo, você já vai estar preparado. Você já vai estar preparada. Você já vai estar capacitado, firmado na rocha, firmado em Jesus. E você não vai cair, você não vai ser derrubado pelas dificuldades do mundo. Porque você terá a palavra de Deus como sustento nos dias maus. Em nome de Jesus.